Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Hashtag Treinamentos aqui no canal do Hashtag Programação, onde a gente vai te mostrar um pouquinho de HTML e CSS, e no tema da aula de hoje a gente vai falar sobre Grid no CSS, que nada mais é como você pode fazer grades. Então a gente vai pegar esse exemplozinho daqui, onde a gente tem 1, 2, 3, 4 posts do blog lá no site da Hashtag Treinamentos. Se quiser acessar, pode acessar, mas na verdade o que a gente vai fazer é pegar essas imagens que, se a gente jogasse no HTML, ficariam assim, e transformá-las numa grid, numa grade, e aqui a gente vai personalizar dessa forma, mas a gente vai ver todos esses detalhes ao longo dessa aula. Antes da gente começar com o conteúdo, lembra, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, porque você vai continuar recebendo todos os conteúdos irados que a gente sempre coloca aqui dos mais diversos temas. E também, eu sempre tenho que te falar daqueles links que a gente tem aqui na descrição. São 3 links. O primeiro, curso completo, HTML e CSS impressionador. Segundo, um mini curso gratuito de HTML e CSS. Se você está zerado e quer sair do zero, esse daqui é gratuito. E o terceiro são os arquivos que a gente está usando nessa aula. Então o do zero e o gabarito você também consegue acessar gratuitamente aqui na descrição. Dito tudo isso, bora começar o conteúdo da aula. Então vamos lá. Estou aqui com o nosso HTML, vou voltar aqui, a gente tem o nosso VS Code, e se você não tem o VS Code instalado, quer usar uma outra ideia, não tem problema nenhum. Ah, Diego, quero ter o VS Code com todas as extensões que você tem. Só acessar esse vídeo aqui, ó, que eu ensino a baixar o VS Code e usar todas essas extensões que eu uso aqui, que a gente vai usar nessa aula, mas, lembra, acessa esse videozinho para você conseguir ter essas mesmas coisas do que eu. Então vamos lá. O que a gente tem no nosso arquivo do zero, que você consegue baixar ele aqui na descrição. Ó, vou selecionar aqui, ó, Alt Z com o meu teclado, que ele vai quebrar. Aí eu não vou ter rolagem na lateral, rolagem horizontal aqui. Eu não gosto, prefiro quebrar assim o texto. Eu tenho um documento HTML padrão, então ó, é como se tivesse chegado aqui, ó, exclamação, tab, documento padrão, e o que eu adicionei aqui? Deixa eu voltar, voltei, eu adicionei algumas coisas. Primeiro, esse daqui a gente vai adicionar depois, esse daqui deveria estar no gabarito e não nesse daqui. Mas eu adicionei aqui, ó, uma div, essa div daqui, e eu coloquei uma classe nessa div de grid, porque é justamente a propriedade que a gente vai aprender. Poderia chamar de outra coisa? Poderia colocar o nome Diego aqui, mas não faz sentido. Diego não tem nada a ver com grid, então eu coloco um nome que faça sentido. E depois aqui eu coloquei 4 imagens, então ó, é como se tivesse chegado aqui, ó, img, tab, source, qual é a fonte dessa imagem? Voltamos lá, a gente já sabe qual é a fonte, ó, botão direito, copiar o endereço da imagem, vem aqui, ó, pum, Ctrl V. E o texto alternativo, que é sempre bom preencher para o SEO da sua página. Diego, eu não sei o que é SEO. Tem uma aulinha aqui onde a gente fala o que é o HTML semântico e o que é o SEO e para que ele serve para suas páginas, para você ranquear melhor nos mecanismos de busca. Ó, o videozinho vai aparecer aqui no card. E aí o nosso texto alternativo é justamente o que essa imagem representa, para caso a imagem não carregue ou aconteça alguma coisa ali, e também para os mecanismos de busca lerem. Imagem do blog da Hashtag Treinamentos. Por exemplo, poderia ser isso daqui. E aí eu fiz isso com as 4 imagens. E aí a gente tem tudo isso daqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Venho aqui, ó. Aqui é o gabarito. Venho aqui no nosso arquivo. Botão direito, Open with Live Server. Que ele vai pegar essa extensão daqui, ó. Cadê a minha extensão? Tá muito curtinho. É uma roxinha. Essa daqui, ó. Live Server. E vai criar aqui um servidor local na minha máquina para eu poder testar, ó, que é esse daqui, ó. Esse IPzinho tá lá, grid.html. Se você acessar no seu computador, não vai abrir, a não ser que você também tenha o Live Server. E aí vai abrir o teu, não o meu. Beleza. Tenho aqui, ó, as 4 imagens que a gente tem, só que tá bem estranho isso daqui. Eu nunca iria dispor essas imagens dessa forma. O que a gente pode fazer? A gente tem algumas formas para criar layouts mais responsivos. Hoje em dia, as 2 formas mais utilizadas são Flexbox, que já tem aula no canal sobre Flexbox, ó, pedi pro pessoal deixar aqui no card, terceira aula, que eu já tô te passando aqui, ó, mais conteúdo além do que a gente tem nessa aula, só para você complementar seus ensinos. Então, ó, clica aqui no like, que esse vídeo já merece seu like. Tem Flexbox, que é essa primeira forma, e a segunda forma é o Grid, no CSS. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas as duas são muito boas e quase todos os layouts você consegue construir com as duas. Às vezes uma vai ser melhor, às vezes outra vai ser melhor. O que eu sempre recomendo? Aprende as duas, que aí você vai saber, pô, aqui eu acho mais fácil usar Grid, usa Grid. Aqui eu acho mais fácil usar Flexbox, usa o Flexbox. Mas em cada momento você vai usar uma diferente. Já te digo, quando a gente tem um layout assim, cravadão, que eu quero 2 colunas, quero 2 linhas e tudo mais, eu
tenho números definidos de linhas e colunas, vai ser grade a melhor opção. Ah, eu quero um layout um pouco mais fluido, que, eu não sei quantas colunas e depois eu quero que ele vá quebrando, ele vá continuando o layoutzinho. Geralmente vai ser Flexbox. De modo geral é isso, mas tem as suas particularidades. Beleza. Então vamos tacar um CSS nisso daqui para a gente transformar ele nisso daqui, algo parecido com isso daqui. Beleza. Aqui a gente fez o nosso HTML. A gente poderia escrever o nosso CSS inline, style, igual, e eu vou colocando aqui, que é uma péssima prática. Eu já falei isso daqui em alguns outros vídeos, mas eu não lembro exatamente qual vídeo, então não vou pedir para deixar no card. Mas eu sei que tem. No mini curso que está aqui embaixo, eu lembro de ter falado isso. Então, lembra de acessar esse mini curso, que aí você sai do zero e já aprende um monte de coisa de HTML e CSS. Mas, de modo geral, isso daqui é bem ruinzinho de fazer. Por quê? A especificidade disso daqui é muito alta. Então, se eu coloco esse código aqui, nenhum outro código que eu for colocar dentro de um CSS ou coisa do tipo vai passar por cima, porque tem a ver com essa parte de especificidade. Qual código é mais específico e aí ele passa por cima numa ordem de prioridade. E aí, se você quiser, lógico, que eu entre mais em detalhe em especificidade no CSS, coloca aqui nos comentários, que eu leio e gravo uma aula sobre isso para você, porque sobre essa eu ainda não falei nada muito no detalhe. Mas não é uma boa prática fazer isso daqui. A segunda forma é a gente chegar aqui, style, e abrir uma tag style, e a gente coloca aqui o CSS. É uma boa prática, é tranquilo, mas acaba que você fica misturando o CSS dentro do HTML, então não é tão recomendado. Não tem problema você fazer em códigos pequenininhos. Eu até faço isso daqui, mas o ideal mesmo, botãozinho direito, new file, style.css, tenho aqui meu arquivo CSS e tenho aqui meu arquivo HTML, separados. Esse é o Gold Standard. Esse daqui é o padrão ouro que a gente vai ter aí em qualquer tipo de programação. Vou chegar aqui, aqui na lateral, canto superior direito, Split Editor, que ele vai separar. Agora eu tenho dois editores, fecho aqui HTML de um lado, CSS do outro e posso até minimizar isso daqui. Agora, como é que eu faço para juntar, para linkar esses dois arquivos aqui? Tem que chegar aqui, link, e aqui ele já coloca rel style sheet, que é um arquivo de estilização, que é justamente o nosso arquivo CSS, e aqui eu vou colocar o caminho até ele, style CSS, Ctrl S. Tudo que eu colocar aqui agora, ele vai importar para cá e vai jogar nessa nossa tela. Perfeito. Então vamos lá, a gente quer trabalhar com grid, e dessa vez a gente está mexendo com classes. Como é que eu seleciono uma classe dentro do CSS? Ponto, para me referir a classes, e aqui eu coloco o nome da classe, grid, e abro e fecho chaves. Se eu quisesse selecionar a tag div, eu não preciso colocar o ponto, eu coloco só div, aí ele fica vermelhinho. Se eu quisesse selecionar, por exemplo, um ID, eu tenho que colocar hashtag e não o ponto, e aí eu coloco nome do ID, e aí ele seleciona dessa outra forma. Então isso daqui é um ID, tá lá. Quando eu passo aqui por cima, elemento com o ID, nome do ID. Quando eu passo aqui por cima, elemento com a classe grid. E quando eu coloco aqui, div, quando eu passo por cima, tá lá, é um elemento que tem a tag div. E aqui ele já entra um pouco naquela parada de especificidade que eu comentei com vocês, mas se você realmente quiser saber mais sobre, você vai colocar aqui embaixo especificidade no CSS, que aí se tiver muita gente pedindo, eu gravo uma aula para vocês. Mas beleza, selecionamos aqui todos os elementos que possuem a classe grid. O que eu quero fazer com esses elementos? Como é que eu coloco, como é que eu faço para que esses elementos aqui sejam uma grade? Display grid, Ctrl S. Só de fazer isso daqui, o meu elemento, esse daqui, que tem essa classe, já virou uma grade. Como é que eu vejo isso daqui? Volto para o meu navegador, F12, que é o melhor amigo aqui de qualquer programador, subo aqui um pouquinho e clico aqui e passo aqui por cima. Cliquei aqui, que eu posso selecionar elementos na página e venho aqui. Se quando você apertou F12 não apareceu, aperta FN F12 ou vem aqui, clica e a gente vem mais ferramentas de programador. Mas geralmente F12 abre em qualquer navegador. Beleza, cliquei aqui, cliquei numa imagem. Tá lá, div, grid, imagem, imagem, imagem e repara, tem um textinho aqui, grid. Quando eu clico nele, ele já começa a separar tudo ali, menos 1, 2, um monte de coisinha, tá lá delimitado qual que é cada um dos elementos. Isso quando eu clico ali no grid. Mas eu já consigo ver que isso daqui virou uma grid. Assim como no Flexbox, que já tem aula aqui nos cards sobre Flexbox, quando você coloca Display Grid, o que acontece? Aqui ele me mostra esse Grid Editor. Então eu clico aqui,
eu já tenho várias coisas que eu posso fazer e você vai ver que várias dessas coisas são parecidas com as coisas que a gente tinha lá no Flexbox. Então se você já aprendeu o Flexbox e vai aprender Grid, vai ser muito mais fácil de aprender do que aprender de cara, assim, de primeira. Ah, é difícil aprender Grid sem saber Flexbox? Não, mas é basicamente o mesmo caminho que você fez aprendendo Flexbox primeiro. O que você aprender primeiro, o segundo vai ser muito mais fácil porque os conhecimentos passam ali de um por outro. Principalmente a parte de alinhamento e espaçamentos ali. De resto é diferente. Mas beleza, aqui a gente tem esse Grid Editor que daqui a pouco a gente pode usar para dar uma alinhada. Com imagens a gente não vai ter muita coisa de alinhamento ali para fazer, mas saiba que isso daqui está aqui e numa aula um pouquinho mais avançada a gente pode entrar nesse tipo de detalhe. Beleza, mas a gente viu, ó, colocando o Display Grid, ele já funcionou, já virou isso daqui uma grade. Uma grade. Grid ou grade? Grade é brabo. Show! Só que ainda não ficou do jeito que a gente queria. Por quê? As imagens estão gigantescas. E também, ó, aqui nessa minha grid, quando eu passo aqui, ó, isso tudo é uma coluna gigantesca. Em nenhum momento eu falei para minha grid que eu quero que ela tenha 2 colunas, que eu quero que ela tenha 4 linhas, 2 linhas e por aí vai. Então a gente tem que começar a passar essas informações lá para nossa grade. Então vamos fazer isso daqui, ó. Voltar para cá e eu vou dizer quantas colunas eu quero que a minha grade tenha. Como é que eu faço isso? Qual é a propriedade que eu mudo para chegar nisso daqui? É a propriedade Grid Template Columns. E aqui eu tenho que dizer qual que vai ser o tamanho de cada uma das minhas colunas. O padrão é a gente usar essa seguinte medida, a unidade na verdade, FR, que ele vai pegar uma fração ali do tamanho disponível. Então imagina, ó, isso daqui é o tamanho disponível. Eu vou pegar e estou colocando aqui, ó, uma fração daquele tamanho ali disponível e estou colocando ali para aquela única coluna. Como eu tenho uma única coluna, toda aquela fração vai entrar ali direitinho para ela. Diego, como é que eu teria mais de uma fração ali? Fazendo assim, ó, dou um espaço, coloco um FR, um FR. Então agora eu tenho todo aquele espaço e eu tenho 2 frações, exatamente do mesmo tamanho. Então, ó, uma fração com tamanho 1, outra fração com tamanho 1. Então basicamente eu tenho 2 coisas com o mesmo tamanho. Então agora sim, ó, eu tenho uma grade com 2 colunas ali do mesmo tamanho. Se eu fizer isso aqui, ó, um FR, 1, 2, 3, as 3 com o mesmo tamanho. E por aí vai. Vou chegar aqui e vou deixar, ó, um FR pra gente ver o que vai acontecer. Volto pra cá, ó, já colocou, ó, uma imagem do lado do outro. Só que tem uma rolagem aqui, ó, lateral. Por que isso está acontecendo? Porque imagens no HTML, quando eu coloco as imagens soltas, elas vão pegar o tamanho original da imagem. Então, ó, quando eu passo aqui por cima, tá lá, 1024 por 582. Então ela vai pegar 1024 de largura por 582. A não ser que eu fale para a imagem, ó, fique do tamanho máximo do seu elemento pai. Então eu quero que o seu tamanho máximo seja limitado ali pelo seu pai. Você vê o tamanho máximo que você pode ter, e aí qual que seria o tamanho máximo? Vamos pensar. Eu tenho essa largura aqui, ó, toda, daqui até aqui. E eu tenho essa largura toda dividida em 2. Por quê? Eu tenho 2 colunas. Então beleza, ele vai pegar o tamanho máximo, ó, exatamente essa metade. Como é que eu falo para que todas as imagens tenham, no máximo, o tamanho do container pai, que é quem é o pai aqui deles? Então, essa nomenclatura de pai e filho por exemplo, essa minha grid tem esses elementos, ó, como filhos, e esses elementos filhos têm esse elemento como pai. É uma nomenclatura que a gente usa bastante, principalmente quando a gente está pegando esses layouts mais flexíveis, porque tanto o Grid quanto o Flexbox funcionam no elemento pai, mas também nos child elements, nos elementos filhos ali dentro deles. Então vamos lá, o que a gente queria fazer? Dizer que cada uma das imagens podem ter no máximo o tamanho do elemento pai ali, ou do tamanho máximo que o elemento pai dá para elas. Como assim, Diego? O elemento pai, que nesse caso é grid, ela pode pegar 100% do espaço. A imagem pode pegar 100% desse espaço? Não. Por quê? Eu não tenho para cada uma dessas imagens todo o espaço disponível. Eu tenho metade do espaço disponível, porque a gente fez isso daqui, ó. Eu tenho 2 colunazinhas. Então a gente tem que falar para ela, ó, pega no máximo 100% do espaço disponível para você. Aí ela não vai ficar passando ali do espaço dela. Como é que a gente faz isso? Vamos selecionar as imagens com a tag IMG. E vamos colocar o seguinte, ó, max width 100%. Então estou dizendo que todas as imagens vão ficar com, no máximo, 100% do espaço disponível para elas.
Como é que é 100% do espaço disponível para ela? 100% do espaço que está sendo utilizado por quem? Pelo pai dela, que é o elemento grid. Só que, quanto que ele alocou para cada uma das imagens? Metade. Por quê? A gente colocou aqui, ó, 1 FR, 1 FR. Então eu tenho no total 2 FR para cada imagem, 1 FR, que seria metade do tamanho disponível. Então o que seria esse 100%? Metade do tamanho da tela. Então é essa continha que ele faz ali automaticamente pra gente. Ó. Ctrl S, volto para cá, ó, não tenho mais rolagem lateral. O elemento pai pegou 100% e aí dividiu em duas colunas de exatamente o mesmo tamanho. Então uma aqui e uma aqui. E eu disse que cada imagem só pode pegar aquele tamanho máximo. Perfeito. Agora, se eu não quisesse que o meu elemento pai pegasse 100% do tamanho da tela, se eu quisesse que ele tivesse o seguinte, ó, max width 800 pixels, ele vai ter no máximo 800 pixels, ó, Ctrl S, volto para cá, ó, já estamos chegando em algo mais parecido com isso daqui. Então eu tô falando para ele, ó, pega ali 800 pixels e repara como é um layout muito mais flexível, muito mais responsivo. Ele já pega todos os outros elementos, já deixa direitinho daquele tamanho. Ah, agora eu não quero ter duas colunas do mesmo tamanho, eu quero ter 3 colunas do mesmo tamanho. Vou chegar aqui e vou colocar, ó, um FR de novo, um FR, um FR, um FR. Ah, tenho lá agora 3 colunas. Pô, muito maneiro isso daqui. Quero ter outra coluna, 4 colunas. Então eu vou pegar ali minha grade e separei todos eles ali em 4. Ah, não, quero ter só uma coluna, um FR. Então, ó, todo mundo aqui em coluna, sempre respeitando aquele nosso tamanho máximo de 800. Mas aqui o que a gente queria é deixar aqui, ó, 2 FR. Desculpa, quando eu deixo aqui, eu tenho que, para duplicar, eu teria que colocar um FR, um FR. Que aqui eu estou dizendo só para uma coluna. Um FR, um FR. E aí, dica, toda vez que você for repetir a mesma informação, você pode colocar isso daqui dentro de uma função, ó. Repeat, que eu estou repetindo o quê? 2, que eu quero repetir 2 vezes, o quê? Um FR. Então ele vai pegar isso daqui e repetir esse número de vezes. Então isso daqui é a mesma coisa que colocar um FR, um FR. Aí eu volto para cá, ó, deixou lá, repeat 2, um FR, um FR. Ele vai colocar ali exatamente essas duas colunas. Beleza. Outro negócio que eu estou vendo é que todas as imagens, ó, quando eu venho aqui no meu grid, ó, ele já deixa tudo delimitado. Então aqui, ó, a gente começa a entender um pouquinho dos números. Então, ó, aqui seria a primeira coluna, aqui a segunda coluna, aqui a terceira coluna. A primeira linha, segunda linha, terceira linha. E quando você vem de trás para frente, ó, essa daqui, ó, é a -1, que seria a última coluna, penúltima coluna, antepenúltima coluna. E mesma coisa para as linhas. Então, tudo isso daqui a gente começa a entender como que vai funcionando essa grid, porque isso daqui pode dar pra gente a possibilidade de posicionar elementos. Mas calma, daqui a pouco a gente vê isso daqui. O que eu gostaria de mudar agora logo de cara? Olhando isso daqui, o espaçamento entre os elementos. Então, mexer em um único lugar e colocar um espacinho entre todos esses elementos. Vamos fazer isso daqui. Vou chegar aqui, ó, gap, que a tradução seria espaço, 2 pontos, 10 pixels. O que eu estou dizendo aqui? Coloca 10 pixels de espaço entre todas as colunas e entre todas as linhas. Quando eu volto para cá, ó, tá lá. 10 pixels entre todas as colunas, ó, quando eu desmarcar, e todas as linhas. Ele já fica ali, todo mundo direitinho. E aqui a gente já consegue basicamente chegar ali, ó, naquele nosso resultado final. Então a gente conseguiu, primeiro, distribuir em colunas ali o que a gente queria, e agora a gente consegue também dar um espaçamento. É só isso que dá para fazer com grid? Não, tem muita coisa que dá para fazer com grid, muito mais coisa. A gente poderia pegar esse elemento que no nosso HTML a gente colocou aonde? A gente colocou lá no final, ó, é o último elemento, e colocar ele como se fosse o primeiro elemento. Como é que a gente faz isso? A gente posiciona esse elemento na grade. Como é que a gente faz isso daqui? Ó, clica aqui na grade e a gente consegue ver isso daqui. Eu posso dizer para ele que a coluna dele começa na coluna 1 e termina na coluna 2, e a linha dele começa na linha 1 e começa na linha 2. Então ele vai pegar esse elemento daqui e vai colocar ele aqui. Como é que a gente faria isso? Posso chegar aqui, ó, na última imagem e colocar uma classe nela. Então, ó, class, e a gente coloca última imagem. Tem aqui, ó, Ctrl C, ponto, Ctrl V. E aqui eu vou mexer no grid, column, start e column end. Então, qual é a coluna que ele vai iniciar e qual é a coluna que ele vai terminar? Ou simplesmente a propriedade shorthand, que eu consigo colocar tanto start quanto end aqui direitinho nela. E aí eu coloco, ó, 1/2, vai começar na coluna 1, vai terminar na coluna 2. Ctrl S. Olha, quando eu volto para cá, o que acontece, ó, jogou aqui para a coluna
2. Coluna 1, na verdade. Então ele estava aqui, ó, jogou para cá. E agora eu tenho que posicionar ele na linha também, ó. Grid, row. Coloco aqui, ó, 1/2. E eu joguei ele lá para o começo. E aí o que ele fez com o resto? O resto segue o fluxo ali da minha grade. Ah não, quero que esse elemento venha para cá agora. Ou esse elemento volte para cá. Então vou pegar aqui, ó. Class, segunda imagem. Ctrl C, ponto, Ctrl V. Grid, column, eu queria colocar ele aí na segunda. Então, ó, começa na segunda, termina na terceira. E grid row, primeira linha. Ctrl S. Então, ó, certinho, certinho. E a gente vai posicionando os nossos elementos. Isso é muito útil quando você tem acesso ao CSS ou você só quer mudar as coisas no CSS, mas não ali dentro do seu HTML. Isso é útil quando você está fazendo layouts responsivos. Então, no desktop você quer uma exibição, mas no mobile você quer algo diferente. Então te dá esse tipo de flexibilidade. Aqui, por exemplo, ó, e aí a gente pode deixar tudo isso aqui comentado, ó, Ctrl ponto e vírgula, Ctrl S, se a gente quiser que ele volte para o normal. Outra coisa, a ordem aqui das coisas. Então vamos lá. Aqui a primeira imagem é de Power BI, a segunda imagem é de JavaScript, a terceira é de Python. Então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta. A gente poderia fazer isso daqui numa outra ordem, por exemplo, primeira, segunda, terceira e quarta. E aí a gente não deveria criar o nosso layout por coluna, mas sim por linha. A gente poderia construir o mesmo layout, só que ao invés de colocar isso aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V, e aqui, ó, Ctrl ponto e vírgula, a gente poderia dar o grid template rows. Então, quantas linhas eu quero ter? Eu quero ter 2 linhas exatamente do mesmo tamanho. Ctrl S, volto para cá. E aconteceu o que a gente queria? Não. O que ele está fazendo? Eu cheguei aqui para ele e falei o seguinte, ó, a nossa propriedade entrou aqui certinho, tá lá. Grid template rows, 2 vezes um FR. Então, um FR tinha que ter 2 linhas. Só que o que ele está fazendo? Quando eu passo aqui por cima, ó, tem 1, 2, 3, 4 linhas. Não faz sentido isso daqui. Por quê? Justamente pelo aquele flow que tinha na nossa grid. Então, ó, se eu voltar aqui para trás, ó, Ctrl ponto e vírgula e Ctrl ponto e vírgula, quando ele estava aqui, o que eu tinha mostrado para vocês? Qual que é o flow dessa minha grade? Como é que ele está fluindo? Ele está fluindo em linha. Então, ó, linha, ó, 1, 2, 3, 4. O que a gente quer que ele faça agora? Coluna, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem que mudar uma propriedade que dita esse flow da nossa grid. Então, quando a gente estava aqui, a gente não precisava mudar essa propriedade, por quê? E é a propriedade grid auto flow. E essa propriedade padrão é row. Tanto que se eu venho aqui, ó, não muda absolutamente nada. Porque esse daqui é o padrão. Então, o padrão é você realmente construir por coluna e você já tem esse daqui definido. Então, você nem precisa falar nada. Mas quando você muda e você quer que ele faça agora por colunas, você mexe nesse daqui, ó. Deixa eu deixar comentado. Ctrl S. Mas se você não faz nada com o Grid Autoflow, o que ele faz? Ele não vai respeitar o que você quer ali. Porque ele ainda está tentando, ó, criar o fluxo de linhas. Então a gente vem aqui e ao invés de colocar row, a gente vai colocar o flow que a gente quer, que é o flow de column, de coluna. Então ele vai 1, 2, 3, 4. Agora sim, ó, 1, 2, 3, 4 e a gente está construindo ali com 2 linhas. Ah, eu quero que tenha 3 linhas agora. Ctrl S, tá lá. 1, 2, 3, 4. Então a gente consegue ir fazendo vários tipos de layout aqui com as nossas grades, sem mexer em absolutamente nada do HTML, só mexendo ali no nosso CSS. Eu espero de verdade que você tenha gostado muito dessa aula e aprendido muita coisa aqui. Quero que você deixe aqui embaixo o que você achou mais maneiro da Grid. Então, o que grades vão te possibilitar aí ao longo dos seus códigos. Quero que você deixe isso aqui nos comentários. E lembra também de deixar as suas sugestões, que você já deve ter deixado ao longo da aula. Like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e eu te vejo numa próxima aula.